Nosso trabalho trata da formação pedagógica do docente universitário no contexto do ensino remoto emergencial. O contexto em que aconteceu essa nossa experiência foi no ano de 2020, quando houve a suspensão das atividades presenciais e a inserção do ensino remoto emergencial em decorrência da pandemia da Covid-19. Naquele momento, a instituição entendeu que a formação pedagógica dos professores seria o caminho mais adequado para auxiliá-los nesse momento de transição. E as assessorias pedagógicas foram requisitadas porque são os dispositivos institucionais de apoio à docência. São elas que se responsabilizam pela formação pedagógica e pela promoção de espaços de desenvolvimento profissional docente. A experiência aconteceu no contexto do Programa de Desenvolvimento Profissional Docente da instituição, sendo que essa instituição, a Universidade Federal do Sul de Minas, já tinha esse programa há bastante tempo. Ele não decorre do ensino emergencial, mas antes ele era desenvolvido em atividades isoladas para atender as demandas de cada um dos campos que compõem a instituição. E por isso, essa nova configuração do plano de formação pedagógica se deu pela oferta de um único plano articulado para todo o quadro docente da instituição, reconhecido que as demandas passaram a ter uma sincronicidade bastante intensa. Então, o plano de formação foi estruturado em blocos articulados que tratavam de diferentes temas, dimensões do processo de ensino e aprendizagem no contexto do ensino remoto emergencial. E o que se destacou foi que não somente os professores estavam envolvidos, mas diferentes atores desse processo, como coordenadores de cursos, e os próprios estudantes da instituição participaram de rodas de experiência em que esses atores tiveram a oportunidade de colocar em discussão, em reflexão, seus diferentes pontos de vista sobre o processo de ensino-aprendizagem no contexto do ensino remoto. A formação pedagógica também contou com desdobramentos que não somente o plano de formação, ou seja, elaboramos orientações para os professores para apoiar nessa revisita a todo o processo de ensino-aprendizagem, às suas práticas. Elaboramos orientações sobre o planejamento mediado por tecnologias, elaboramos um roteiro didático que migrava o foco do programa de ensino do professor para um plano de aprendizagem dos estudantes, e também trabalhamos os processos avaliativos, que uma leitura possível seria uma contextualização tanto quanto estávamos fazendo para o ensino e para a aprendizagem. Em paralelo, desenvolvemos pesquisas sobre o ensino remoto para entender como estavam acontecendo as metodologias, as comunicações, a organização do ensino e as estratégias de aprendizagem, de modo a alimentar a gestão com informações que pudessem permitir uma interferência, uma gestão mais apurada e mais cabida desse processo, a fim de subsidiar tanto os professores quanto os estudantes com recursos tecnológicos, com dispositivos que se fossem necessários para aquele momento. Os professores realizaram uma avaliação do programa de formação em sua totalidade, e aqui a gente traz tanto o alcance quanto a sua efetividade. Quanto à participação, nós tivemos uma alta adesão ao programa, aferida pelas playlists que foram disponibilizadas ao longo do plano de formação, e isso nos garante uma avaliação positiva, porque a literatura tem demonstrado que a adesão aos processos de formação na universidade é algo bastante difícil de acontecer. Nós atribuímos essa alta adesão, então essa participação positiva, ao princípio da continuidade do programa, em que todas as atividades estavam costuradas entre si, e também a concepção do programa que rompeu com aquela ideia de que formação se restringe ao estágio probatório. Todos os professores foram envolvidos e isso se mostrou bastante positivo e favorável. Uma outra questão da participação que também é favorável foi ela se tornar aberta à comunidade externa. Isso fez com que docentes de instituições de todo o país participassem do plano de formação e dialogassem com os docentes da universidade, ampliando o alcance, ampliando essa reflexão sobre a prática. Quanto à efetividade,
67% dos professores avaliaram positivamente o programa de formação como excelente ou ótima todas as atividades realizadas. Isso reforça a percepção de que as demandas dos professores foram acolhidas e que a concepção de formação como um espaço de partilhas beneficiou essa avaliação positiva. Ela também rompeu com aquela concepção de prescrição sobre a prática que faz com que os professores não se engajem, não se afiliem. Por fim, a gente reforça o papel das assessorias pedagógicas na construção desses espaços de diálogos com os professores e não sobre os professores, mas nós entendemos que é preciso avançar. E o avanço vai se conter na construção de comunidades de aprendizagem, comunidades de práticas, que façam com que as assessorias e os professores protagonizem esses processos de construção da aprendizagem e da docência.